E então vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Horsemanship Prático, um curso onde você vai aprender a entender melhor o cavalo, a se relacionar melhor com o cavalo, a entender por que o cavalo tem certas reações que você não gostaria que ele tivesse, um curso onde você vai aprender a se comunicar melhor com o cavalo, se relacionar melhor com o cavalo. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o comportamento instintivo do cavalo. O que isso tem a ver com o seu relacionamento com o cavalo, como que você pode usar esse entendimento do instinto do cavalo a seu favor para você conseguir se relacionar melhor com o cavalo. Então, o comportamento instintivo do cavalo foi o que garantiu para o cavalo que ele sobrevivesse durante todos esses milhões de anos de existência do cavalo. Então, existem três características básicas, biológicas do cavalo que vão influenciar muito nos dias de hoje o comportamento do cavalo, do nosso cavalo domesticado. E você vai entender qual é essa relação do instinto natural do cavalo com o comportamento que o cavalo tem hoje no dia a dia, no treinamento, na doma, na equitação. O que tem a ver o instinto do cavalo, o comportamento instintivo natural do cavalo, com as reações que o cavalo tem nos dias de hoje, durante as nossas aulas de equitação, durante a doma, durante o treinamento, durante o nosso relacionamento com o cavalo. Então, a primeira característica biológica que garantiu para o cavalo que ele sobrevivesse durante todos esses milhões de anos de evolução foi a capacidade do cavalo, a adaptação do cavalo de fuga, a capacidade que ele tem de fugir de uma situação de risco, fugir primeiro e depois perguntar o que aconteceu. Ele foge primeiro, depois ele para ver o que aconteceu. Então, essa aí é a primeira característica biológica do comportamento instintivo do cavalo que garantiu para ele a sobrevivência durante todos esses milhões de anos de evolução. A segunda característica biológica do comportamento instintivo do cavalo é a posição do cavalo na cadeia alimentar. O cavalo é uma presa na natureza e ele está no nível mais baixo da cadeia alimentar. Então ele é comida de outros animais, comida de outros predadores. E ele não oferece nenhum risco para outros animais, ele não é o predador de nenhum animal. Então, essa segunda característica também influencia bastante nos dias de hoje, nos nossos cavalos domesticados, no comportamento dele, nas reações que ele tem, nas atitudes que ele tem. E a terceira característica biológica do comportamento instintivo do cavalo é a posição do cavalo dentro do rebanho, a posição social do cavalo dentro do rebanho no qual ele está inserido, a sua posição hierárquica dentro da manada na qual ele pertence. Então essas três características biológicas fizeram com que o cavalo sobrevivesse durante todos esses milhões de anos aí. E como que esse comportamento instintivo influencia nos dias de hoje nos nossos cavalos domesticados? Qual é a relação que a gente pode encontrar no dia a dia e que vai influenciar, que vai interferir no nosso relacionamento com o cavalo? Então, se a gente pensar que nos dias de hoje os cavalos domesticados eles estão confinados, eles estão num ambiente confinado e controlado por nós. Então, um cavalo está lá dentro da baia, confinado, num espaço pequeno, 4x4, e aí quando você tira ele da baia, você coloca o cabresto nele, ele está ali, saiu da baia, mas continua confinado na sua mão ali, preso a você, sem a opção de liberdade própria dele. Ele tem que fazer o que você está pedindo para ele fazer. E aí você coloca ele ali num amarrador, ele continua confinado. E aí você vai fazer um passeio, você vai treinar, você coloca a sela nele e sai aí para fazer o passeio, sai para você treinar, ele ainda está confinado. Você que está conduzindo ele, você que está dizendo para ele o que ele tem que fazer. Então,
essa capacidade de fuga dele, a gente reduziu, a gente diminuiu essa capacidade de fuga dele. Então, às vezes, algum comportamento que a gente acha que está sendo de teimosia, ou que o cavalo está sendo um cavalo mal educado, um cavalo ruim, pode estar vindo daí, desse comportamento dele, do comportamento instintivo dele, da necessidade dele de liberdade, da necessidade dele de mover-se livremente para qualquer direção, dessa capacidade de fuga dele. E a gente vai ver que isso influencia muito durante o nosso manejo, durante o dia a dia do nosso relacionamento com o cavalo, se a gente pensar no ambiente que o cavalo está. Às vezes você está com um cavalo num ambiente pequeno, onde tem muitos cavalos, e aí a quantidade de comida é reduzida, as opções de fuga deles são reduzidas, tudo isso que está lá enraizado no instinto do cavalo vai influenciar na hora que a gente estiver interagindo com o cavalo, na hora que a gente estiver se comunicando com o cavalo. Uma outra coisa que a gente consegue tirar dos instintos básicos do cavalo, de sobrevivência, uma coisa que a gente pode trazer para o mundo do cavalo domesticado, é a condição física do cavalo. O cavalo, na natureza, ele sabe que se ele estiver machucado, as opções dele, as chances dele de fuga são muito menores. Ele sabe que se ele estiver machucado, ele vai ser uma presa fácil. Então, às vezes, você está interagindo com o seu cavalo e ele começa a ter algumas reações que você não gosta, mas de repente ele está sentindo alguma dor, de repente ele está machucado e está sentindo uma dor, e ele sabe que se ele tiver com dor, ele não vai conseguir fugir, ele não vai ter a opção de fuga como ele teria se ele tivesse 100% saudável. Então isso é uma coisa que a gente precisa observar durante o nosso relacionamento com o cavalo. Será que ele não está sentindo alguma dor? Será que ele não está reagindo dessa maneira indesejável porque ele está sentindo alguma dor, porque ele está machucado? Então, outra coisa, por exemplo, se o cavalo estiver num ambiente, num terreno muito encharcado, liso, ele sabe que naquele terreno ele também não vai ter a opção de fuga. Ele sabe que ali também vai ser mais difícil para ele escapar de um possível predador. E aí a gente tem que lembrar que mesmo esses cavalos estando num ambiente controlado por nós, mesmo não existindo os predadores naturais do cavalo, o instinto dele ainda permanece nele. O instinto de fuga nele, o instinto de fuga dele ainda permanece enraizado nele. Então a gente precisa lembrar desses pequenos detalhes quando a gente estiver interagindo com o cavalo, porque isso pode fazer toda a diferença na hora que a gente está interpretando uma reação do nosso cavalo, uma atitude indesejável do nosso cavalo. Então, o que mais que a gente pode tirar daí, né, desses três instintos, desses três comportamentos instintivos do cavalo? O cavalo, mesmo que ele seja um cavalo que nasceu dentro de uma baia e cresceu ali, se desenvolveu perto de toda aquela agitação de uma hípica, ou de um aros, ou de um centro de treinamento, o instinto de sobrevivência dele ainda está enraizado nele ali. Por mais que ele esteja acostumado com aquele ambiente confinado, com aquele ambiente controlado, o instinto de sobrevivência dele ainda permanece vivo, ainda permanece à flor da pele do cavalo. Então, se a gente observar, se a gente prestar atenção nas reações que o cavalo tem e tentar relacionar ela com essas três características do comportamento instintivo do cavalo, com as três características biológicas, que é a capacidade, a adaptação do cavalo de fuga, a posição dele na cadeia alimentar e a posição social dele dentro do rebanho, isso vai ajudar muito a gente entender alguns comportamentos, algumas reações do nosso cavalo. Às vezes você está interagindo com um cavalo e ele está oferecendo uma resistência para você e você acha, e aí você fica frustrado porque ali onde você está trabalhando com ele não tem nada. Não tem nada ali diferente que possa estar influenciando. Mas de repente um cavalo que está num piquete próximo pode estar influenciando ele, porque é um cavalo
que na hierarquia é superior a ele. Então ele pode estar se sentindo pressionado por aquele cavalo. Às vezes já aconteceu muitas vezes isso aqui comigo. Eu estou treinando o cavalo aqui na pista e de repente aproxima alguém da cerca para falar comigo, por exemplo. O cavalo muda o comportamento dele, porque um ambiente, uma pessoa que está chegando diferente ali, que está mudando o ambiente que ele está. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes e tentar relacionar esses comportamentos do nosso cavalo com esses instintos básicos. Se a gente tiver essas 3 características biológicas do comportamento instintivo do cavalo sempre em mente, quando a gente estiver interagindo com o cavalo, a gente vai conseguir perceber muita coisa, entender muita coisa das reações do nosso cavalo, das atitudes do nosso cavalo, do comportamento do nosso cavalo. Então, nessa aula de hoje, eu quero que você fixe bem essa ideia na cabeça do comportamento instintivo do cavalo, certo? E do cavalo domesticado, como que o comportamento instintivo natural do cavalo pode influenciar no comportamento do nosso cavalo domesticado nos dias de hoje. Então, um cavalo, já fizeram experiência com cavalos que nasceram em baia, nasceram dentro de um ambiente confinado, e se esse cavalo, depois de adulto, for solto numa manada em liberdade, rapidinho, uma semana, ele já começa a fazer as coisas naturalmente, seguindo o seu instinto. É diferente de um predador que, se for abandonado quando pequeno, e depois você tentar introduzir ele na natureza, você não consegue. Você tem que fazer uma grande adaptação, e se você soltar ele, ele pode até não conseguir sobreviver. O cavalo não. O cavalo não tem essa necessidade de se readaptar para ser introduzido na natureza, porque o instinto dele, o comportamento instintivo dele já está ali, enraizado na essência do cavalo. Então é isso daí. Comportamento instintivo do cavalo, é muito importante a gente sempre lembrar desses comportamentos instintivos do cavalo, para a gente entender por que o nosso cavalo reage de determinadas maneiras, ao invés de simplesmente achar que ele está sendo teimoso, que ele está sendo desobediente, que ele é um cavalo ruim, que está oferecendo resistência, porque simplesmente ele não quer fazer o que a gente está pedindo para ele. Tá certo? Então, nessa aula de hoje, comportamento instintivo e a relação que ele tem no nosso dia a dia com os nossos cavalos domesticados. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha absorvido alguma ideia aqui, que você coloque em prática com seus cavalos, que você lembre dessas 3 características aí biológicas do cavalo quando você estiver interagindo com o seu cavalo, para você poder entender melhor seu cavalo e conseguir resolver essa situação da melhor maneira possível, tá certo? Um grande abraço para você, até a próxima aula e que você faça uma ótima cavalgada. Valeu!